Olá a todos, vou apresentar algo para vocês que é bastante interessante sobre o cérebro humano. E o cérebro humano ele vai se modificando ao longo da vida, porque quando você é criança, pré-adolescente, jovem ou adulto ou idoso, o seu cérebro ele vai mudando com o tempo. A formação, a maneira que o seu cérebro trabalha, ele vai mudando ao longo da vida. Então é muito normal, uma pessoa vai amadurecendo ao longo da vida. E a nossa fé não é diferente. Porque a nossa fé, ela vai de acordo com a nossa idade, de acordo com o nosso cérebro está. Por exemplo, uma criança, o cérebro dela é muito novo, é um cérebro muito primitivo, ela não tem informação nenhuma, não tem nada no cérebro de uma criança, é como se fosse uma xícara vazia. Então, uma criança, ela tem uma capacidade, ela tem que aprender o máximo possível, ela tem que aprender sobre o caráter, os pais têm que ajudar a mudar o caráter, ter educação quando ela está com uns 2, 3 anos, porque é a época que ela vai absorver tudo que ela vê, ela vai absorver a maneira que os pais interagem. E na fé não é diferente, porque quando você leva seu filho para a igreja, na escola dominical, o seu filho vai ver as pessoas adorando a Deus, falando bem de Jesus Cristo, então o seu filho já vai, quando ele for crescer, ele já vai ter aquilo na cabeça, ele vai ter um espaço reservado no cérebro dele sobre a fé, o que é fé. Porque o cérebro de uma criança é como se fosse um computador. Ele vai separando repartições. Então, tem essa repartição A, Y. O que acontece? Vai ter essa repartição sobre educação, sobre fala, porque ele vai aprendendo. Porque essa é a parte a traseira do cérebro que está trabalhando. Então, o cérebro dele vai separando um grande espaço para aprender as coisas. Quando ele for crescendo, quando ele chegar mais ou menos na pré-adolescência, é a época de podagem. E todo esse espaço que ele tem no cérebro vai começar a diminuir. Por quê? Porque o cérebro dele vai ficar mais rápido. Porque até então, uma criança não tem um cérebro tão rápido. Então a fé dessa criança é uma fé coletiva. Por que eu gosto de Jesus? Porque minha mãe gosta de Jesus, porque a tia gosta de Jesus. A criança ela não tem aquela percepção por que ela gosta de Jesus. Mas o cérebro dela já está separando um espaço para isso. E aí, com o passar do tempo, o cérebro dela vai podando, vai diminuindo os espaços, porque assim fica mais rápido. Então é muito normal um pré-adolescente, você pode mesmo ver que eles ficam meio rebeldes, porque o cérebro deles começa a processar muito rápido, a mais de 17 km por hora. É muito rápido o cérebro dele, começa a processar muita informação, e é a época que eles começam a argumentar melhor. Então a fé desse pré-adolescente também muda, e isso é por causa dos hormônios. Os hormônios sexuais, eles podam o cérebro da pessoa. Então é normal que o jovem ele fica mais respondão, e a fé dele já é diferente, é uma fé mais emotiva, porque a parte mais sentimental do cérebro começa a ficar mais aflorada. E aí junta com os hormônios, ele fica uma pessoa mais a época das paixões, né, como dizem. A época que ele vai se apaixonar, vai ter o primeiro amor, vai ter o primeiro encanto. E aí, na fé também é a mesma coisa. A fé dele deve ser uma fé sentimental, ele deve ter uma vivência com Deus, ele tem que sentir, sabe, Deus, ele tem que ter uma experiência com Deus. Então é muito bom você, pai, fazer o seu filho trabalhar na fé, ter comunhão, participar da igreja, porque essa é a fase que ele vai ter que ter um máximo de experiência com Deus, porque ele já não é mais uma fé coletiva como uma criança, porque a criança, ela gosta de Jesus porque todo mundo gosta. Agora, ele vai começar a ter uma noção, é muito interessante já passar um conteúdo mais concreto para o seu filho, uma história mais aprofundada, por quê, contar mais sobre os acontecimentos, contar as histórias bíblicas. Então já é uma fase bastante boa. E aí quando ele finalmente chegar à fase jovem, é a fé que ele tem que ter, a fé argumentativa. Por quê? Porque ele agora vai ter que argumentar. Porque imagina o seu filho estar numa roda de amigos, seu filho lá no primeiro ano, seus 15 anos, 16, e aí seus amigos começam a falar de sexo, ou começam a falar de alguma coisa que muitas vezes não está de acordo com a doutrina cristã. E aí o seu filho não consegue argumentar, então o seu filho vai ficar envergonhado, ou ele vai ter que concordar com os amigos dele. Então o seu filho ele já começa a ter algo mais argumentativo. Então o seu filho, não adianta você falar, eu já passei por isso, porque o cérebro do seu filho é diferente do seu. Porque o seu filho agora, ele está na parte mais de informações, ele precisa mais de coisas mais concretas, coisas mais absolutas, respostas mais rápidas. Então o que acontece? É bom você ensinar o seu filho sobre sexualidade, ensinar o seu filho sobre casamento, ensinar para o seu filho coisas que vão acontecer no cotidiano dele, para que quando ele estiver lá na faculdade, alguma coisa do tipo, ele tenha capacidade, porque ele tem uma fé
emocional forte, porque lá na pré-adolescência dele, ele teve uma experiência com Deus, porque na infância dele, ele teve uma fé coletiva, porque ensinaram para ele desde pequeno. Então, quando ele chegar na fase jovem, ele tem uma capacidade argumentativa, então é conhecimento bíblico. Então, seu filho deve ter conhecimento bíblico, saber aprender os versículos, aprender, buscar conhecimento da palavra de Deus, para ele, porque ele precisa disso, ele precisa de mais informação. E aí, finalmente, chega a fase adulta, que é um cérebro completamente diferente, que é um cérebro mais preocupado, que trabalha mais a parte frontal do cérebro. Quando isso acontece, é a parte mais de preocupação, que geralmente, olha como Deus é maravilhoso, porque Deus sabia que o homem ia ter que ter uma família um dia, que ia ter que fazer tudo isso. E aí, quando ele chegar na fase adulta, já mais ou menos entre os 25 anos, o cérebro dele começa a ser um cérebro mais preocupativo, começa a ser um cérebro que planeja mais para o futuro, porque isso é normal do ser humano, porque Deus é maravilhoso, soberano de todas as coisas. E aí, essa fé deve ser uma fé, como é que a gente vai dizer, planejativa. Como é que eu quero ser com minha esposa? Como é que eu devo ser um cristão no meu serviço? Como é que eu devo ser um cristão nos meus negócios? E aí, você não pode se afastar de Deus, porque é muito comum nessa fase, entre os 25 anos, você está trabalhando, você quase não tem tempo, muitas vezes, de estar lendo a Bíblia, e você deve procurar ter o tempo com Deus, não se afastar, não deixar as coisas do mundo te sufocar, não deixar você não gastar seu tempo com a palavra de Deus. E aí finalmente a gente chega à fé do idoso, que é uma fé completamente diferente do adulto. Vou dar aqui uma olhadinha aqui, que a fé é uma fé paternal, uma fé histórica. Por quê? Porque o idoso ele já vivenciou, ele já sofreu, ele já passou por caminhos difíceis, ele já tem uma experiência. E o cérebro dele, ele é como dizem, ele começa meio que voltar a ser criança, ele começa a volta a ser criança de novo, fica mais devagar, já não tem aquele, não é mais como o pré-adolescente, que é um cérebro mais rápido. Porque o cérebro, antes você tinha um cérebro de uma criança que era vazio, né, que quase não tinha informação. Agora você tem um cérebro de um idoso que tem muita informação. Muita informação. E por ter várias ligações, porque os neurônios vão se ligando um no outro, então para a informação passar, ela é mais demorada, porque é muita coisa, ele vivenciou muita coisa, tem muita lembrança. E é normal que ele... Então é muito importante que a igreja tenha paciência, que tenha... Entender, se colocar no lugar do idoso, porque isso é algo normal da vida. Todo mundo vai passar por isso, que todo mundo chegar nessa idade vai passar por isso é normal. E é uma fé mais histórica. Então é muito bom os mais velhos ensinar os mais jovens. Falar, não, na minha época eu fiz isso, eu tive uma experiência assim com Deus tocou em mim de tal forma. Então, os mais velhos devem ensinar para os mais jovens, que estão começando a ter uma fé emocional com Deus, para passar essa bagagem, um pouco dessa bagagem para os jovens. Porque na Bíblia eles falam, ensina a criança no caminho que ela deve andar para ela se desviar nela. Ensinar os jovens, desde pequeno, os mais jovens, para que eles possam conhecer a Deus e ter uma fé. Então, voltando tudo, só para dar uma revisada aqui com vocês, a fé afetiva, que é a fé de uma criança, porque todo mundo gosta de Jesus, ela ama Jesus, ela ama Jesus e o cérebro dela está separando espaço para a fé. E aí a fé discutível, que é aquela fé do jovem, que o cérebro dele está mais rápido, que ele quer uma fé mais emocional, então ele está assim, toda hora, uma vez ele precisa experimentar as coisas, ele está apaixonado, então ele tem que se apaixonar por Cristo. Então, pré-adolescente, e finalmente vem a fé do jovem, que é aquela que é mais assim, mais argumentativa, ele tem um conhecimento mais aprofundado da palavra de Deus, para ele saber falar na roda dos amigos dele quem é Jesus, ele ter a certeza do que ele vive. E aí a gente tem a fé do adulto, que a fé do adulto é uma fé mais projetiva, né? Que o cara fica mais preocupado com as coisas, como é que eu devo ser com minha esposa, como é que eu devo ser um cristão no meu serviço, nos meus negócios. E a fé do idoso, que é uma fé histórica, uma fé de bagagem, de vivência. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like e comenta aí embaixo.